Meus irmãos, fico feliz de estar nessa noite com a Madre Igreja. Glória a Jesus, para poder adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Glória a Deus, Glória a Jesus Cristo. Pastor Carlos Henrique, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Aleluia. Mais uma vez ceder um altar para poder ministrar a palavra do Senhor. Graças a Deus, Jesus. Glória a Jesus Cristo. Cheguei do trabalho, peguei minha filha, arrumei ela. Glória a Jesus, que minha esposa está trabalhando. Glória a Jesus. Mas Deus é bom em todo o tempo. Verdade, Glória a Jesus Deus. Cristo, palavra forte para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Livro de Isaías, capítulo 62. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus, Pai. Glórias. Glória a Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Jesus, que diz assim: por amor de Sião não guardarei a minha paz, e por amor de Jerusalém eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandeça como a aurora, e a sua salvação como uma tocha que arde. E os gentios verão tua justiça, e todos os reis a tua glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Tu também serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Tu não serás mais chamada abandonada, nem a tua terra será nunca mais chamada desolada. Contudo, serás chamada Efezibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor deleita em ti, e em tua terra te casará ou terá um marido, dependendo da sua versão. E você se assenta nessa noite dando glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra nessa noite bastante interessante, que você vem acompanhando há alguns dias, algumas semanas, falando a respeito deste tema, a respeito dessa palavra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vamos aprender que nós temos o Pentateuco, que nós temos os livros históricos, que nós temos os livros poéticos, e nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, ele é dividido da seguinte maneira: começando em Isaías, Ezequiel e Jeremias e Lamentações, até chegar a Daniel, que é os profetas maiores. Daí vem os profetas menores. Só que quando nós aprendemos a palavra do Senhor, nós vamos aprender que o seu status não é porque é profeta maior e não é porque é profeta menor. É por causa de que os profetas maiores, eles escreveram a quantidade maior de livros do que os outros profetas, porque os outros profetas são chamados de menores. Mas muitas das vezes, quando nós vamos ler a respeito deles, eles também são homens grandes e poderosos diante da terra, a qual preferiram deixar o palácio, a qual preferiram deixar as suas terras boas para poder ministrar a palavra do Senhor para a vida de alguém. Nessa noite não estamos aqui para ver quem é maior e nem para ver quem é menor. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, porque aqui nessa noite quem brilha não sou eu, quem brilha não é você. Aqui quem sempre vai brilhar é a estrela da manhã, aquele que veio ao mundo, morreu na sexta-feira, descansou no sábado, mas no domingo de manhã ressuscitou, está presente neste lugar para dar vida à minha vida, para dar vida para a tua casa, para dar vida para a tua família, e para te dizer que sozinho nessa guerra você não vai ficar abandonado nesse caminho, tu não vai ficar, porque é chegado a noite da exaltação para a tua vida, e para ser boca de Deus para liberar palavra profética. Pode o inferno se levantar contra a tua vida,
poder te aprisionar, para poder apontar o dedo na tua cara e te dizer que tu não vai chegar. Mas nessa noite Deus já desceu com a espada na mão para te dizer: levanta a cabeça, levanta a cabeça, erga a tua espada, porque Ele vai nessa guerra contigo. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Isaías, eu começo a estudar a respeito da palavra, nós vamos aprender uma seguinte maneira. O livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte que o livro é dividido é antes do exílio. A segunda parte que o livro é dividido é durante o exílio. E a terceira parte que o livro é dividido é depois do exílio. Antes do exílio, no capítulo de número 1, diz o texto que Deus vai revelar uma palavra para o profeta Isaías, e o profeta vai liberar essa palavra. E quando o profeta libera essa palavra, ele vai abrir a boca e dizer: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas a minha casa, o meu povo que se chama pelo meu nome, não conhece quem é o seu dono. Mas todavia eu colocarei alguém para poder afligir eles, para poder aprisionar eles, para que um dia eles saibam que eles ainda têm um dono, que eles ainda têm um possuidor, e eles irão entender a respeito da minha palavra. Quando chega no capítulo de número 6, quem está liderando é um rei chamado Uzias. Quando Deus vai olhar da terra e vai dizer: olha como o ego de Uzias tem crescido, olha como o ego dele tem aumentado, então eu vou permitir uma lepra chegar na sua testa, para ele aprender que ele não é maior do que o Deus Todo-Poderoso. Diz o texto que o rei Uzias, no capítulo 6, vai morrer, e quando ele morre, diz o texto que Isaías vai ver o céu aberto, vai ver a Shekinah que desce até o céu, vai ver anjos voando acima de Deus, acima do trono, com 2 asas cobriam o pé, com 2 asas cobriam o seu rosto, e com 2 eles voavam. E a Bíblia diz que o séquito enchia todo o templo, e a terra estava cheia de sua glória. E quando a glória do Senhor invadia a terra e tocava os céus, os anjos bradavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Se no céu adora, e se na terra não adora, os anjos estão dizendo: embaixo pode não adorar, mas aqui em cima a gente não para de dizer santo, 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 a terra está cheia. Isaías olha e diz: Senhor, ai de mim que sou pecador e vou perecendo. Quando de repente um anjo voa do céu, com uma tenaz na sua mão, com a brasa viva tirada do altar, Isaías vai olhar e vai dizer: olha, Senhor, eu sou um homem pecaminoso, coabito no meio do povo pecaminoso. Mas a Bíblia diz que esse anjo vem, toca na boca de Isaías, passa o esfregão na língua dele, e aquela tenaz pegando fogo, e nunca mais ele é a mesma pessoa que ele era antes. Quando ele abre a sua boca e o anjo de Deus diz: a quem enviarei? A quem há de ir por vós? Isaías talvez pensasse: não posso ir, mas ele abre a boca e diz: já que alguém não quer ir, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para anunciar a respeito da tua palavra. Diz o texto que Isaías aceita o chamado.
No capítulo de número 7 agora, quem começa a liderar aquele reinado é o filho de Acais. Quando ele começa a reinar, ele está tremuloso e dizendo: Senhor, como que eu vou liderar se essas duas nações estão vindo contra mim? Deus olha para o profeta Isaías e fala para o profeta Isaías: vai lá e visita o rei e diz um recado para ele, porque que ele está temendo a este povo que se levanta contra ele como dois tições que tem aparência de ter fogo, mas não pega fogo. Olha para ele e fala que eu dou livramento para ele e que contra a vida dele ninguém vai se levantar, ninguém vai ficar de pé, e aquele que tentar alguma coisa contra ele vai cair pelo poder da minha palavra. E eu parei para estudar e ia perguntar para Deus: Deus, o que significa esta palavra? Dois tições fumegantes. Aí eu olhando a Bíblia e estudando, eu vi o que estava naquela revelação. Significava dois tições apagados. Aí quando eu parei para estudar, Deus está dizendo: tem gente que tem aparência de pegar fogo, tem gente que parece que pega fogo, mas somente tem aparência, mas não tem chamada. Tem gente que se levanta para poder tentar te parar, lança a palavra pela tua vida e você tem até medo, mas Deus está dizendo para você: para de temer, porque tem gente que tem aparência, mas não tem chamada. Deus olha para ele e fala: fica tranquilo, na guerra eu estou contigo, pode se levantar quem quiser contra ti. Aí Deus ainda olha para ele e fala: porque uma virgem conceberá e dará à luz o menino e lhe porá o nome de Emanuel. Este será o sinal que Deus será contigo. O tempo vai se passar. No capítulo 10 Deus vai falar: eu vou tirar todo o jugo de sobre o teu pescoço, por causa da unção que eu coloquei nesse lugar. Eles ainda estão antes do exílio, e Deus já está liberando promessa para o povo que vai para dentro do exílio. O tempo vai se passar. Quando chega mais à frente, Deus vai olhar através da vida do profeta Isaías e vai olhar para o rei Ezequias e vai dizer: Ezequias, por causa que tu colocou quem não era para colocar dentro da tua casa, por causa que tu apresentou todo o teu palácio, toda a riqueza, toda a sua casa será transportada para uma terra longínqua. O profeta libera a palavra e o rei diz: mas no meu tempo haverá tempo de paz. O profeta sai de dentro da casa, a mensagem fica. Aleluia. Vou repetir: o profeta sai de dentro da casa, mas a mensagem ela permanece. Eu aprendi uma coisa essa semana em uma vigília: o profeta libera a mensagem ela fica. Agarra a mensagem quem quer, recebe a mensagem quem quer, fica com a mensagem quem quer, porque quem não quer ficar com a mensagem nunca pode reclamar que o milagre não chega. Naamã só foi curado da lepra porque ele agarrou a mensagem. O profeta sai, a mensagem fica. Ezequias olha e fala: no meu tempo será tempo de paz. O tempo passa, o rei da Babilônia invade a terra, leva todos os moços para a Babilônia e se cumpre a palavra.
Mas mesmo assim Deus ainda libera uma palavra quando o tempo de crise chega. Quando o tempo da crise chega na vida deles, Deus ainda vai olhar para o povo e vai dizer: mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segredo é esperar. Tem gente que fica correndo à toa, tem gente que fica correndo atrás de milagre, e Deus está dizendo: permanece esperando, porque vai me mais esperar do que ficar correndo e tropeçando em coisas que Deus não mandou você entrar. Aleluia. Quem espera alcança milagre. Quem espera alcança promessa. Glória a Deus. Aí Deus olha para eles dentro do cativeiro e diz para eles, mesmo lá dentro: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: esforça-te. Está cansado? Continua. Está cansado? Não pare. Está cansado? Não desista, porque hoje a gente está aqui dentro, mas o amanhã Deus sabe. Eles estão dentro do cativeiro e Deus está dizendo: não temas. Eles estão dentro do cativeiro e está dizendo Deus para ele: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandonassem, todavia eu não te abandonarei. Mas Senhor, por que o Senhor não me abandona? Porque todas as vezes que eu olho para a palma da minha mão, o teu nome está gravado nele, e por teu amor eu não desisto de ti. Eu olho para a palma da minha mão e está lá Samuel, Ezequiel, Daniel, Mateus, Carlos, Henrique, está lá os nomes escritos na minha mão, e eu estou dizendo: não te abandono, não te deixo sozinho. O homem te abandona, te promete e não cumpre, mas eu te digo, antes da provação eu já te avisei que ela ia vir. É por isso que eu complico e depois descomplico, mas explico porque eu compliquei, porque eu não sou Deus de divisão. Aleluia, Jesus. Deus permite você entrar na prova, para no meio dessa prova Ele mostrar que é contigo, e para te mostrar que Ele não perde o controle da situação. Diz o texto e a história que o tempo vai passar. Meu Deus. Alguém está olhando para Sião, para Jerusalém, dentro daquela Babilônia, estão dizendo: chama o teu Deus. Não é Ele que vocês confiam? Talvez Ele possa te livrar daqui de dentro. Aí quem está junto do rio da Babilônia, Salmo 137, alguém vai olhar para eles e vai dizer: cantai um dos hinos que vocês cantavam em Sião, cantai um dos hinos que vocês tocavam para o teu Deus, para a gente escutar. Aí alguém vai olhar e vai dizer: pegar aqueles instrumentos e pendurar nos salgueiros que estavam lá, e vão dizer: para o teu Deus eu não toco, pro teu Deus eu não adoro, porque só meu Deus é digno de ser adorado. Então, os meus instrumentos não são para louvar Deus pagão. E nós temos uma geração que diz que não tem nada a ver eu tocar aqui dentro e tocar pagode lá fora. Tem uma geração que diz que não tem nada a ver, mas
não tem mistura. Deus olha na sua palavra e diz para o povo: pode misturar o puro com o impuro, o santo com o profano, não se mistura. Eles olham para eles e falam: é melhor eu servir a Deus com a harpa pendurada do que adorar o teu Deus com a harpa na mão e perder a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. O povo vai lá para dentro de graça. Aí no capítulo 52, Deus vai chamar a atenção do povo dizendo: desperta, Aleluia, Senhor. desperta, desperta, filha de Sião. Faz o que, Senhor? Toma um banho, Aleluia. coloca a melhor vestimenta, passa o melhor perfume, porque o tempo de sair do exílio está chegando. Enxuga a lágrima do teu rosto, porque o teu Salvador, o teu Remidor está chegando. E ele voltará para poder pegar a sua noiva e tirar de dentro da escravidão, para tirar de dentro da terra aprisionada e levar para o seu lugar de deixar. Glória! Meu Deus! E nessa noite Deus está dizendo, como disse para o profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia! Por que, Senhor? De graça foste vendido, Eita, Jesus! mas de graça serás tirado dessa terra. Aleluia! Capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Santo! Capítulo 55. Porque gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Porque gastar dinheiro com aquilo que não traz alimento para a tua vida? Aí Deus olha para aquele povo e diz: mas buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele ainda está perto. Não deixe para buscar ele quando a trombeta tocar, não deixe para buscar ele quando a porta se fechar. Enquanto dá tempo, enche a tua lamparina, enche o teu vaso de azeite para encontrar com ele. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo de número 62, nós vamos ler uma mensagem do noivo para a sua igreja. Quando nós vemos mensagem do noivo para a igreja, nós logo nos lembramos a passagem das 10 virgens, quando a palavra do Senhor vai nos dizer que 10 virgens tinha naquele lugar, 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes. Quando nós olhamos para o casamento judaico, era de praxe o noivo depois chegar no casamento e a noiva estar preparada. Mas uma coisa eu aprendo: quem ficava na casa da noiva não era o noivo, era o amigo do noivo. Glória a Deus, aleluia. O
amigo do noivo está na terra, prestando atenção em cada detalhe que a noiva faz. O amigo do noivo está prestando atenção, está vendo o que a noiva gosta de melhor, para poder que quando o noivo chegasse, ele contasse tudo que a noiva ela queria. Só que era na tradição, no casamento, hoje em dia quem se atrasa é a noiva. Quem chega primeiro no altar é aquele que está preparado para casar com ela. E quando nós vemos, a porta se fecha quando a noiva chega, para poder se abrir, para ela poder se apresentar. Naquela época era diferente. A noiva estava no altar esperando pelo noivo. Só que o noivo ele tarda, só que o noivo vai passar o tempo e ele não chega. E quando ele não chega no tempo, todas elas vão. Aleluia. Glória a Deus. Só que nós aprendemos uma coisa: Aleluia. as 10 tinham azeite, mas só 5 levava reserva. Glória a Deus. Aleluia. O problema não é eu deitar para dormir. O problema é quando a trombeta toca. Quando se ouve o alarido, o noivo vem, aí todas se levantam. Só que há uma diferença. Aleluia. As que levavam reserva ainda têm azeite. Glória a Deus. Aleluia. E as que dormiram sem reserva, o azeite estava acabando. Glória a Deus. Aleluia. E sinal de lamparina apagando é a presença indo embora da vida daquelas mulheres. E Deus olhando lá de cima: eu dei tempo para a lamparina estar acesa, agora não dá tempo mais. Aí as outras vão olhar para elas e vai dizer: olha, não tem como eu dividir contigo, porque quando ele chegar aqui, a minha lamparina pode estar apagando. Mas corre lá para quem vende e tenta comprar ainda. Enquanto elas saem para comprar, o noivo chega. Meu Deus. Quando o noivo chega, quem está preparada? Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai. Aleluia. Quem está preparada entra, mas quem está despreparada fica para trás. Verdade, Senhor. E além de estar sem azeite, sem reserva, a porta ainda se fecha. É verdade, Senhor. E quando a porta se fecha, elas chegam, elas batem na porta. Meu Deus. Aleluia. Quando elas batem na porta, elas pedem para entrar. Aí o noivo lá de dentro diz: eu te disse na minha palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode se achar, procurai enquanto Ele ainda está perto, invocai o nome dEle ainda quando você pode encontrar Ele. Agora, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. A pior resposta é caminhar todo dia, vir para a igreja todo dia, mas no dia do juízo, Meu Deus. lago de fogo, Meu Deus. tristeza eterna, ranger de dente, aonde o fogo não apaga. Aleluia. Meu Pai. Mas quem buscou o Senhor todos os dias e revestiu as suas armaduras, está lá dentro. A exaltação chega para a sua vida, porque a maior exaltação para Jerusalém não é ficar na terra material, mas a maior vitória, a exaltação é alcançar o céu. É Deus dizendo para mim e para você: a tua maior exaltação não está aqui na tua terra. A maior exaltação é quando eu chegar no céu, ver Abraão, Isaac e Jacó, dar um abraço deles e dizer: e aí, valeu a pena ou não?
passa por dificuldade nele, ele olha para a sua palavra e diz: vocês não serão mais chamada cidade desolada, vocês não serão chamada mais cidade que não tem mais prazer, que ninguém olha para você, que todos te desprezam, mas vocês serão chamada Efizibá pelo ar, Samão chamada cidade a qual vocês têm um dono. Vocês serão chamados uma cidade que tem possuidor. Você não será mais uma cidade que será chamada desprezada, mas serão chamados uma cidade. Aleluia. Meu Deus. Que Deus está com ela. Vocês serão chamados uma cidade que o noivo está contigo. Vocês serão chamados uma cidade que o Todo-Poderoso te ajudará todos os dias, porque nós passamos por dificuldades, sim. É verdade. Passamos por humilhação, sim. Mas Isaías revela na sua palavra para minha vida e para a tua vida que para cada lugar de humilhação o Senhor exultará em dupla honra. Obrigado, Senhor. Tu pode até ter passado na tua rua chorando, alguém olhando para você e dizendo: tá indo mais uma vez para o culto. A história dela nunca muda, mas hoje Deus está dizendo: hoje eu vou mudar a tua história. Hoje tem salvação para Sião, hoje tem salvação para Jerusalém, hoje tem salvação para a tua vida, hoje tem salvação para alguém que olhou para tu e te desprezou, dizendo: está abandonada, está esquecido, ninguém se levanta ao teu favor. Mas Deus está dizendo para mim e para você: desolada nunca mais, abandonada nunca mais, a tua salvação está chegando, o teu poderoso está vindo, o teu noivo está chegando na tua porta para te dizer: nunca mais será chamada cidade abandonada, desolada. Você tem dono. E eu colocarei um novo nome na tua vida. Oh Deus. Um nome que ninguém viu. É verdade. Um nome que ninguém escutou. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, Aleluia. dar-te-ei a coroa da vida. Escreverei o novo nome, a qual nunca será apagado. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas como nós dissemos no capítulo 52, desperta. Glória. Desperta, ó filha de Sião. Ó Jerusalém, coloca uma veste nova, porque o Senhor enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima, e a tua exaltação chegará na tua vida. Desolada nunca mais, abandonada nunca mais. O Senhor te abençoe nessa noite. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Irmão, nós vamos orar nessa noite, porque, como o pregador muito bem disse, essa temática é profética. O Senhor tem nos dado um novo nome: Efizibá, Beolá. Esse é o nome que a boca do Senhor pronunciou. Para você que está aqui hoje pela primeira vez, Efizibá significa: o meu prazer está nela. Ela é a minha escolhida, ela é a minha amada. Eu a separei
dei a ela uma identidade. Verdade. E Beulá significa a casada. Aleluia. Você não está sozinha. Graças a Deus. Você não está sozinho. Às vezes a gente tem a sensação de que o mundo está desmoronando sobre a nossa cabeça. Meu Deus, aonde tu está que tu não está vendo o que está acontecendo, Jesus? Aonde tu está que a minha história não muda? E aí tem horas que a gente entra na vibe de Gideão. Senhor, me dá um sinal. Me dá mais um sinal. Me dá outro sinal. Meu Deus. Eu preciso me convencer que eu não estou sozinho. Aleluia. Isaías 41 diz: não temas, porque eu sou contigo. Feche os seus olhos. Eu quero orar. Aleluia, Jesus. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós recebemos essa palavra. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor não permita que as aflições nos confundam. Como teu servo falou sobre o azeite, sobre a lamparina que precisa permanecer acesa. Pega na nossa mão, varão, nos ponha de pé, nos sustente de pé, porque nós sabemos que a promessa ela passa pelo teste do tempo, mas nós acreditamos na tua fidelidade e a promessa se cumprirá, porque tu és fiel. E como Caleb, meu Deus, que perseverou, Aleluia, Jesus. e ele pôde tomar posse da herança, nós perseveraremos. Obrigado, Jesus. Diga comigo: eu não vou esmorecer, Eu não vou esmorecer. eu não vou olhar para trás, Não vou olhar para trás. eu não vou dar ouvidos ao diabo. Eu não vou dar ouvido ao diabo. O meu alvo é Cristo, Meu alvo é Cristo. e as minhas lamparinas Jesus, lamparina. permanecerão acesas. Permanecerá acesa. Você pode celebrar Deus com as suas palmas?